Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica geral eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um debate bola aqui pela TV Santa Maria, sempre com o apoio cultural de Biomédica, lojas com produtos para a sua saúde e fitness. Se quiser montar a sua academia, é só chamar a equipe da Biomédica. Pessoal, os clientes da Biomédica, agora, Sérgio, já para o lado do inverno, estão esperando uma expectativa aí das promoções. O pessoal já está cobrando. Seguido, o Sérgio vai vir com novidades aí lá da Biomédica com as promoções para seus aparelhos aí para. Está no site. Já está no site aí da Biomédica. É só consultar o site da Biomédica, você encontra as grandes promoções e as grandes barbadas lá. Sude Contas, escritório contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão. Sumiu? Não, deixa eu concluir aqui. Tanto empresarial quanto para pessoas físicas. E a mecânica do Paulinho? Mecânica em geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos, localizada na rua Ádiles Monteiro de Almeida, número 170, e o contato é 55-997-233-568. Cefas, fábrica de portas, a primeira de portas automáticas de enrolar em Santa Maria. Tanto comercial quanto residencial. É só entrar em contato pelo telefone 55-99-170-0170. Ontem eu tive a oportunidade de conversar ontem à noite com o Nilton, que estão lá em Curitiba, lá com a Cefas, e estão tendo uma reciprocidade lá, uma aceitação espetacular. Sucesso aí ao Nilton da Cefas, fábrica de portas. Pessoal, antes de começar o programa, eu preciso fazer uma correção aqui. Mas eu achei que o programa tinha começado já. Não, a gente está divulgando agora, vem para o debate. Antônio Tessi, Sérgio Xavier, Guilherme Bica, tá aí apresentada a equipe forte aí do debate bola. Pessoal, temos que corrigir nós demos uma informação aqui, não foi adequada para os nossos telespectadores. Referente a Sul-Americana. Nós colocamos aqui porque passava dois, mas é um só. É um só. Um só e ninguém se foi feito. Não, mas tem 3 segundo lugar. Sim, que vai para repescagem. Sim, tem 3 segundo lugar. Aí vai para repescagem com o que sobra da Libertadores. Da Libertadores. Um deles vai ser o Inter. Começou. Pode dar Grenal, né? Pode. O Grêmio ficar em segundo, o Inter desce e dá um Grenal. Pode ser, tudo é possível, mas tem que acontecer, e eu acho que é difícil, hein? Não é bem assim a coisa assim. Bom, pessoal, tivemos o primeiro jogo do Grêmio aí contra o Deportivo Luquem, lá no Paraguai, onde o Grêmio venceu seu primeiro jogo aí pela Sul-Americana, um resultado importante, e o Internacional 2-1 foi o jogo, e o Internacional, ontem com o Bahia, ficou no empate em 1-1, pela Libertadores. Eu nem vou olhar para o teste, que vai ser sempre eu. Sérgio Xavier, o que tu achou do jogo, do Grêmio e o Deportivo Luquenho, lá no Defensores del Chaco, e o Grêmio venceu a primeira. Te deu um certo conformismo agora pela atuação do Grêmio, frente a uma equipe praticamente muito fraca, né? A equipe que é a última colocada no campeonato do Paraguai. 11ª. Então, é fraquinha. É muito fraco. Mas o Luquem é mais fraco que o São Raimundo? Não. Pois é.
Não. Tem que pensar que o Grêmio quase perdeu pro São Raimundo. Mas eu estava observando... O Grêmio está só no quase. Sabia, eu estava observando, antes de tu te manifestar sobre o jogo, que esse Deportivo Luquinho aí, ele contratou 14 jogadores para disputar a Sul-Americana e os 14 vieram tudo de graça para mim. Só pelo salário. Tu vê que barbada que é tu fazer um time de futebol, né? Ah, sim. Claro, mas time de depende futebol pra jogar o Campeonato do lugar, Paraguai, né? pode ser. Vem tudo de graça, mas tá em último. Não, o Inter, mas eu estou dizendo, foi o agora, se adversário. quiser jogar Não, de eu graça, entendi o que consegue quer também. dizer. Só que o retorno é igual de graça. Não vamos longe, né? O goleiro do Grêmio veio de graça. Assim. Ah, sim, é. Mas esses do Luquem lá vieram de graça e gordinhos, né? Porque centroavante. Já vieram pronto para o abate. E deu trabalho. E deu. Fala do Grêmio. Bom, mas o Grêmio é o seguinte, o Grêmio entra dentro de campo, ele não sabe o que vai fazer. O Grêmio não tem construção de jogada. Tu não sabe que jeito o Grêmio vai fazer o gol, mas tu sabe o jeito que ele vai tomar o gol. Que baita frase. Muito bem colocado. E isso a gente viu que não tem solução no plantel. Não tem solução no plantel. Para tomar gol, não tem. Né? Só se o goleiro fizer milagre, porque tem 50% da defesa que não tem. Mas o gol do Deportivo Luquem foi uma jogada trabalhada, né? Sim, com o lateral. Gemerson. Trabalhou com o Gemerson. O lateral, o cara bateu, deixou aquele baita espaço, o cara jogou a bola ali e gol. E aí eu pergunto, aonde estava o João Pedro na jogada? Jogou mal o João Pedro. Onde estava o João Pedro? O João Pedro teria que estar na frente da cobrança desse lateral e o Gemerson posicionado lá. O Gemerson saiu para receber essa bola, é uma das saídas dele, que é a saída de 3 com o Vila vindo, e abriu demais. Abriu demais. Só se abre assim quando realmente tu joga com 3 zagueiros. Mas abrir assim, os dois dessa forma e trazer o Vila Sante, sendo que o Vila Sante é um jogador que precisa sair para jogar. Porque quem é que vai jogar daí? O Dodi? Né? Entende? Então, a saída de bola dele já está errada. Né? E esse gol que ele toma é uma total desencontro da defesa, né? Prova assim, que o Grêmio está desorganizado dentro do campo. O Grêmio está desorganizado dentro do campo. O Grêmio não tem construção. O Grêmio não toca a bola, o Grêmio não segura a bola. Tudo em função desses 3 caras que ele insiste na frente lá, com os 3 atacantes. E vai continuar. E o Inter também está se dando mal com essa questão de colocar 3 atacantes lá na frente, deixar só 3 no meio. Ontem perdeu o meio campo totalmente para o Bahia. E é o que está acontecendo com o Grêmio. Aí o que acontece? O que ele está acontecendo? A jogada que tu ainda pode desenhar que o Grêmio tenha é pegar daqui na frente lá, e aí ele tem jogado com 3 homens de marcação, tentar pegar essa bola lá na linha intermediária. Mas neste jogo não aconteceu isso, por quê? Porque o meia era o meia é esse Grêmio, como que chamou o meia que jogou ontem? O Cristaldo. Cristaldo. Que o Cristaldo não é combativo. E eu ontem escutei um comentário e eu gostei. O cara, sabe, ouvi, daí eu comecei a prestar atenção naquilo e achei interessante que ele falou, e o cara provou que o Cristaldo não é armador. O Cristaldo não é um armador. O Cristaldo é um segundo atacante por trás do 9. Porque ele pisa bem na área, ele tem um bom chute, mas ele não tem movimentação para organizar o time. Exatamente isso. É verdade. E eu aí concordei com ele, sabe? Entende? Porque nessa confusão que fez o Renato, joga Cristaldo, não joga Cristaldo, este joga um pouco e não joga mais. O Cristaldo, eu me convenci disso, que o Cristaldo não é um organizador de time. Ele é um segundo atacante.
Né? E eu cheguei a essa conclusão também. Então o Grêmio vai continuar com a deficiência ali do armador. Eu penso que sim. O Monsalve não foi suficiente. Né? Não foi suficiente. É um bom jogador. O Monsalve não teve sequência no Grêmio. Não teve sequência. Né? Então tu não tem como dizer, porque eu falando com o Bagé, que foi treinador aqui no Inter Santa Maria, treinou numa série de equipes, ele me disse, olha, o Cristaldo, ele não tem movimentação para ser um organizador de time, porque ele foi atleta do meu filho no Paraguai. O filho do Bagé é fisicultor, e foi fisicultor da seleção paraguaia. E aí ele está me dizendo, olha, tá lá nos números apontando que realmente os cálculos lá mostram que ele não é um jogador de movimentação. Né? Então eu vejo assim que o Grêmio não tem construção, o Grêmio tem problemas seríssimos na lateral direita. Né? O Serrote, ele é só marcador, mas ele ainda é insuficiente pelo tempo de... Volta contra o Ceará. O tempo que ele vem jogando, ele não amadureceu ainda para jogar num time como o Grêmio. O João Lucas é o pior deles. O João Lucas, aquele que veio do lateral direito, é o pior deles. É o pior deles. Tanto é que ele falha no gol do Atlético, juntamente com o Gemerson. O Esteves deu uma certa segurança na esquerda ali. Sim, melhorou. Até porque o melhor zagueiro que tem o Grêmio está lá do lado dele. Leonardo. O Leonardo. O Leonardo dá muita cobertura para ele, são bem entrosados, mas esse Estevão também melhorado, sabe? Eu tenho gostado dele, ele está ganhando confiança, né? E ele se demonstrou ser um bom jogador. Mas o lado direito do Grêmio, eu ainda afirmo que o zagueiro central é o Eli, tem muita gente que não gosta, mas eu entendo que ele seja hoje o companheiro do Leonardo, e a lateral direita não tem. Não tem. Só se era a esquerda e agora passou para a direita. Antes o João Pedro dava consistência, agora não dá mais. Dava, mas o Grêmio tomava gol bastante e pelo lado dele. Então eu te digo assim, para jogar hoje, com o plantel que tem o Grêmio, claro que falta zagueiro. Mas hoje é melhor jogar com 3 zagueiros. Porque os laterais, eles são mais alas. Mais alas. Principalmente o melhor, que, na minha opinião, é o João Pedro. Mas ele não é marcador, não é jogador de fundo, é jogador de... Faz muita falta lá na frente, porque ele faz jogar o time lá. As melhores jogadas antigamente do Grêmio era pelo lado direito, que tem uma boa triangulações e tal. Inclusive, esse é um dos problemas do Pavon ter caído de produção. Faltou o apoio do João Pedro, que eles tinham uma boa jogada pela direita ali, né? Mas hoje não tem, porque o Serrote não apoia. O João Lucas não marca e nem apoia. É o pior jogador que tem o Grêmio. Tá? E o meio está ganhando consistência, incrivelmente dada pelo Edenilson. O Edenilson tem nos ajudado um monte. Vai ser titular contra o Ceará. Deixa eu perguntar uma coisinha pro Tess aí, que tá voltando aí também. E que bom tu tá aqui conosco, Tess. Tu acha que os jogadores do Grêmio, juntamente com o treinador, estão satisfeitos com a produção da equipe? Não, o próprio treinador disse na última coletiva dele que o Grêmio tem muita coisa para acertar. E, inclusive, o Sérgio falou aqui... Cara, nós temos um ano inteiro para acertar. Começou a Sul-Americana. Tá, tudo bem. O Grêmio ganhou do Atlético. Ganhou a Sul-Americana. Não convenceu. Ganhou e não convenceu. Não convenceu, mas ganhou. Mas eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e empatar com o Bahia. Não, tudo bem. É que entendeu? Assim, não adianta tu dizer, joguei bem e não ganhei. Eu concordo com... Aí é mais fácil tu consertar um time que está ganhando do que um time que está perdendo. Se tivesse perdendo, o treinador já tinha até voado. Entendeu? É que assim, tem diferença de ganhar jogando mal e jogar sendo salvo pelo goleiro. Porque jogando mal sem correr risco, por exemplo, ontem, não vou entrar no Inter, tá? Vamos continuar no Grêmio, só para dar um exemplo. Ontem, para mim, o Inter jogou mal.
Mas as melhores chances de gol ainda foram do Inter. O Inter não podia ter perdido por mais de 1-0, mesmo tendo jogado mal. A diferença pro Grêmio é que ele perdeu pro Atlético, podendo ter tomado 5-6. Sim, mas acontece o seguinte... Aí do Atlético. Mas aí, do Atlético quer dizer, ganhar. Mineiro, né? Podia ter perdido pro Atlético Mineiro. O Sérgio... É só essa diferença. O Sérgio apontou vejo, exatamente o que o treinador falou na última coletiva. Tá, o treinador falou, o meu problema é o lado direito, todos os cruzamentos vêm pelo lado direito, e aí o Grêmio toma o gol. Mas o que ele vai fazer? Ele vai entrar em campo, então ele tem que tentar, tentar melhorar o que puder, ou botar o Rodrigo ali, que estava suspenso agora, não podia jogar. Acho que vai jogar, porque o zagueiro, pelo amor de Deus. E aí, mais os lateral que não ajudam. Então, não adianta, milagre não vai fazer. Uma coisa que eu quero perguntar a vocês que são gremistas. O Rodrigo Eli é pior do que o Gemerson? Não tá é. louco? Não é que ele estava suspenso. Eu não consigo. É que ele estava suspenso. Mas ele estava suspenso. Por isso que ele não pôde jogar. Mas no Brasileiro ele podia ter jogado. Pode, mas estava machucado. Voltando de lesão. Tá voltando de lesão. Então, porque inclusive então, vocês acham zagueiro... Que a zaga vai ser Wagner Leonardo e Rodrigo Eli? Vai ter que ser até junho. Mas daí vai ter que trocar, hein? Até, não. Ele é da direita. O Eli é da direita. O Gemerson que está trocado, ele era da esquerda, está jogando na direita. O Gemerson jogava na esquerda. Então aí que está o problema do Gemerson, por isso que ele não está... Mas é que não tem outro para botar, né? Cara dele. Tu é amigo dele. Mas então, aqui, ó, tá pesado, tá gordo, não tem velocidade. Então... Não ganha uma na cabeça. Tá, e o goleiro do Luquenho lá, do Deportivo Luquenho lá, o goleiro centroavante lá, a gordura que era aquilo ali, como é que... Mas aquele cara é bom jogador. Não dá pra comparar. Mas então, respondendo a tua pergunta, eu estou satisfeito. Tá, eu acho que ele vai crescer. Não vou rebater a tua posição aí, mas eu quero te dizer o seguinte, ó, aqui o Grêmio, os times São Raimundo, Atlético lá de Minas, lá que ele passou na Copa do Brasil, são considerados times fracos. Mas né? passou. Tá. Se tivesse empatado, tivesse mas perdido. olha a circunstância que o Grêmio passou. Mas ele ganhou os 2 jogos nos pênaltis. Tu acha que isso... Não, isso aí é futebol. Isso aí é uma coisa que eu também estou concordo entendendo. contigo, tu passar nos pênaltis... Não, isso aí não existe. Não existe. Isso aí é para um time como o Grêmio, com a estrutura que tem, pela qualidade dos jogadores, com o salário dos jogadores. Tu vai lá enfrentar, em Roraima lá, um São Raimundo, chega lá, penar para empatar o jogo, no último minuto do jogo, mas isso aí não tem lógica, pelo amor de Deus, cara. Onde é que está a grandeza do clube? Onde é que está o plantel que tem? Isso no teu pensamento. Mas é verdade. Verdade para ti. Não, mas é verdade. A tua verdade pode não ser a minha, não precisa. Eu quero te dizer que é verdade no sentido lógico. Lógico para ti. Não, lógico de todo mundo. Não, para ti. Para todos. Para mim não é, então não é todo mundo. Então tu é exceção, então. Tu estava satisfeito com o empate lá do Mas ele tem um pensamento, tem outro, tem teu, ele tem eu. Mas eu quero te dizer assim, que não sou obrigado a pensar como tu pensa. Não tem assim. Como tu alimentar um torcedor com esse tipo de resultado. Isso aí que mas eu quero dizer. Eu estou alimentado. Tá. Tu é exceção. Não sou exceção. Tem outra coisa também que cada um tem uma maneira de pensar, Tia. Tem outra coisa também que a gente tem que considerar, é que esse Grêmio lá contra o São Raimundo e contra o Atlético não é o mesmo Grêmio que está jogando agora. Até o esquema não é o mesmo, os jogadores não são... A própria chegada dos jogadores. Então, isso outra coisa aqui, não é o que deve preocupar mais o gremista. Quando o Amuz chegou, nós queríamos mandar embora o Amuz, né? Hoje já estão comparando ao Soteldo, o drible do Soteldo, a velocidade do Soteldo do último jogo. Então os jogadores eu acho o Amuso melhor que o Soteldo. Então os jogadores vão se adaptando, vão começando a jogar, então tem que dar tempo ao tempo, cara. Não adianta, isso aí tem que ter paciência. Agora, o contrário é tu não conseguir dar o mesmo rendimento sempre. Mas ele não enfrentou a equipe ainda que deu expressão para ele. O Atlético não é equipe? Mas olha o Atlético não é equipe? Mas olha o conteúdo do campo. Isso aí que eu quero dizer. Mas sim, mas não adianta tu querer que o Grêmio seja... Contemporizando, tá? Se tu for... Contemporizando é o seguinte, o Tessis diz, eu entendo, porque jogou mal, foi massacrado pelo Atlético, mas fez 2 gols, chegou poucas vezes, mas as poucas que foi, marcou. Se a defesa não está bem, o ataque está bem. Entendeu? Marcou o gol e ganhou, porque se fosse o normal ali seria ter perdido de 1-0 com todo mundo dizendo que podia ter sido mais. Se tivesse tão mal assim, né? Porque tem que levar em consideração também que todo mundo concorda que o Arezzo é um baita de um reserva. Eu queria ter o Arezzo de reserva no Inter. O Arezzo é um bom reserva.
Só que a dinâmica muda muito entre o Arezzo e o Braithwaite. A diferença entre os dois é muito grande em termos de estilo de jogo também. Que o Arezzo é aquele cara mais fincado, mais parrudinho, que recebe o tranco, e o Braithwaite é o cara que fica circulando e fazendo tabela. E aproveita. Então muda muito. E o importante é o seguinte, aqui se não dá na técnica, vai na força. E aí que tá. O Grêmio ano passado não ia nem na técnica, nem na força. Colorado, que o pessoal que assiste... Mas eu estou me referindo aos adversários que o Grêmio enfrentou. Pelo amor de Deus. Tu vai começar a ver adversário, então o Tração foi campeão do Gauchão em cima de umas abóbora. Não. Sim, não adianta, sim. O Grêmio faz parte dela. Claro, mas o Grêmio entregou o campeonato em 15 minutos. Tá. Tomou 2 gols, foi olha a campanha que o Grêmio teve e olha a campanha que o Inter teve. Mas chegaram os dois à final. O Inter quando não foi campeão nos últimos 3 anos, não chegou nem na final. O Grêmio perdeu 3 jogos. O Inter está 14 jogos invicto. Cara, não, assim, tu está querendo comparar o Inter com o Grêmio. E não tem lógica. Hoje, no momento, não tem. Olha, vai ter. Vai ter, vamos ver. Vai ter, porque da maneira que o Inter que o Roger está dirigindo o Inter. Ele está 14, é o único, ele e o Flamengo são os 2 únicos times do Brasil que estão invictos em 2025. Os 2. E aí o Roger está em decadência. Mas que assim, ó, eu como colorado, eu acho que quem está assistindo espera a hora em que eu vou aproveitar e vou fazer chacota do Grêmio, mas não é meu estilo, não adianta. Mas eu não estou, eu estou colocando a realidade do futebol do Grêmio hoje. Eu ainda bem consigo olhar um jogo do Grêmio e analisar, tu entendeu? E aí, o que eu penso só é que não tem como tu descolar esse momento que o Grêmio está vivendo do fato de que foi mudado tudo lá dentro. E aí, quando eu falo tudo, não é o time. É o time, é o vestiário, é a direção, é o jeito de conduzir as coisas. Não acerta em um mês, 2 meses. Não tem como levar menos tempo do que isso. Não tem como fazer isso em tempo recorde. Claro que tu vai fazer comparações com outros times por aí que troca o treinador e arruma o time ali em 4, 5 jogos, mas o tentando fazer é mudar até o jeito de jogar, tu entendeu? Tá tentando mudar tudo. Então tem treinador que não muda o jeito nunca, sempre a mesma coisa. Não, mudou, do ano passado para cá mudou, Tchê. Não, do ano passado mudou. Do ano passado para cá mudou. E o próprio Grêmio, esse treinador, mudou também, porque ele abriu mão do meia, ele jogava com 2 volantes, um meia, 3 ponteiros. Em quanto tempo e agora ele tá jogando com 3. Quanto tempo o Roger ajustou o Inter? Quanto tempo? Mas é isso que eu tô dizendo. Tô perguntando pra ti. Eu acho que demorou uns 5 jogos, se eu não me engano, jogando uma draga, e daí desencantou ali contra o Juventude. Lá na Serra, eu tô falando, né? Mas o Inter tinha um time pronto, diferente. O Inter tinha um time pronto. Então o Grêmio contratou praticamente quanto ao Grêmio. Mas é isso que eu detesto falar. Os jogadores jogavam muito mais tempo. Se o time não tem um ano, pronto, um ano que faz um time, não faz um time mesmo. Gente, olha aqui, ó. A situação do Grêmio que eu acho é que ele enfrentou times fracos. Quando ele só um pouquinho. Quando ele pegou uns times mais... Se tivesse pegado forte, já tinha caído a casa. Então, mas e por que ele não deu ainda uma consistência para o time jogar uma atuação? Só teve uma atuação do Grêmio que foi favorável, foi contra a Juventude, que ele ganhou em casa. E depois o resto, ninguém, um conformismo. Mas o que tu quer que faça? Tá? Isso é outra coisa que eu não concordo. Que todo mundo tem que chegar e esmagar esse time pequeno. Não é assim, Tia. Tu tocou no ponto certo. Todo mundo apaga aqueles primeiros jogos que o Grêmio fez, que goleou de 5-0, goleou de 4-0. Isso aí que eu digo. Todo mundo apaga. Não pode apagar. Porque o Grêmio do Renato no Gauchão do ano passado, quando jogava contra São Luís de Juí, Pelotas não porque estava na série, mas quando jogava contra esses times, ganhava de 1-0, 2-1, xiripa, filme de terror, balão pra cima. Aí os caras vêm, aí o cara vem, monta o time em poucos dias, faz 5-0 num time, faz 4-0 no outro, faz 3-0 no outro, e as pessoas chegam e dizem assim: mas era time fraco. Bom, mas time fraco tu tem que golear. E o Grêmio foi e goleou. O que aconteceu depois que perdeu a mão do time e o time não reproduziu aquelas mecânicas que reproduziu contra o time mais fraco? Aí é que tem que ver. E também mudaram as peças. O Pavão começou jogando bem, depois parou de jogar. E tudo mais. Cada partida o Grêmio tem um time para botar em campo. Exato, mas ninguém sabe qual é o time que ele vai botar em campo. Agora lá contra o Ceará já vai mudar de novo. Isso é um ponto também que diferencia que o Quinteiros, daí pode ser uma questão de discussão nossa aqui, que é o seguinte: ele mesmo falou agora que ele só toma cruzamento vindo pelo lado direito, que ele não consegue corrigir ali.
ele já usou ele tem 3 laterais direitos no plantel, ele já tentou usar os 3. Só que daí se ele não der sequência para nenhum, não vai como é que vai arrumar? Eu lembro que o vai Inter, se adaptar, de novo vou comparar com o Inter porque é o que eu mais acompanho, né? O Inter tirou o Roger, deixou o René ali um tempo depois para não queimar o René. Deixou o René jogou 2 ou 3 jogos com o Roger, a coisa não funcionou, ele tirou. Botou o Bernabé. Aí o herói era o Bernabé sem nunca ter jogado. Aí botou o Bernabé. Contra o Atlético Paranaense, 2 gols do Atlético Paranaense, os 2 gols em cima do Bernabé. Naquele jogo já queriam tirar o Bernabé. Aí a impressão que dá é que o Quinteiro tá fazendo isso. Bota o cara num jogo, não funcionou, tira ele, bota outro. Não funcionou, tira ele, bota outro. Aí ele não treina o cara, ele não instrui o cara, ele não diz como é que o cara tem que fazer. O Bernabé, do Roger disse, não, ele vai melhorar, melhorou, melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro no ano passado. E quem treinou, quem não treinou, não treina mais, porque agora não tem mais espaço para não treinar. Agora é jogar e descansar e viagens. Isso. Olha aqui, ó, então não vai de encontro àquilo que eu estou falando. Tu acha que o Grêmio vai se arrumar no campeonato? Vai. Sem treinamento? Vai. Mas é jogo, né? É jogo. Pode se arrumar em jogo. jogo. O Grêmio não tem time para cair. O problema é que a gente aqui tá... Não adianta. Mas o Grêmio não pode pensar essa expectativa. É isso aí. Mas eu estou dizendo que esse ano ele tem que montar o time. Claro, exatamente isso. Esse ano ele tem que se montar. Ganhando é o que interessa. Eu estava pensando sobre isso, né? O Grêmio, ele tem uma característica, o torcedor do Grêmio mais recente agora, não é o caso do Tila e do Savian, tem essa característica assim, porque o Grêmio, ou ele monta times muito ruins e cai, ou fica por cair, ou monta times que dão liga e brigam por título. Mas a o torcedor mais recente do Grêmio não está acostumado a ver o Grêmio de meio de tabela, que joga uma partida mal, joga outra bem. Não aceita. Não está acostumado e daí não aceita. Exato. Já a gente está mais acostumado com isso, né? O Grêmio tem bons jogadores. Claro, mas isso tem bons jogadores. Mas é isso. Tem um goleiro Quantas bom, vezes eu falei que tem um é bom o time esquerdo do de defesa do E como é que o cara não faz jogar? Mas o time é bom tecnicamente, o jogador tecnicamente. Mas então mas o Grêmio está ganhando na técnica do jogador. O que falta para o Grêmio? Que falta para o Grêmio? O que o Inter tem, que é o Patrick, e que tem o Bahia. Quantos o Grêmio... O Bahia tem aquele... O Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Mas quantos jogadores o Grêmio contratou esse ano? Não contratou nenhum. Mas não tem esse jogador. O Monsalve sabe fazer isso. Não tem esse jogador. Olha o que faz, olha o que fez o Alan Patrick no jogo contra o Bahia. Faz a diferença. Tira o Alan Patrick do Internacional, é outro Acabou. Acaba. Não, e olha coisa aqui, ó. Tira do Bahia. O Everton Ribeiro. Ele foi expulso, o Bahia perdeu o jogo, empatou o jogo. Empatou o jogo com o Corinthians. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O Everton Ribeiro, ele desfilou. Tu disse que o Bahia era um time fraco. O tempo inteiro. Não dava nem para comparar com o Flamengo. E eu te disse para ti, Sérgio, tem que respeitar o time do Bahia. O Grêmio nunca mais se ajeitou quando saiu o Maicon e o Douglas. Nunca mais se ajeitou como um time forte. Nunca mais. E eu não sei por que eles não correm atrás desse jogador. Não, o jogador dando muita sopa aí. Estava de passe livre. É aquele meia da seleção colombiana, né? E que estava no São Paulo e agora está no México. Como é o nome daquele... o meia, aquele bom de bola de São Paulo, que bota a bola onde quer, faz o que quer com a bola e é da seleção colombiana. Eu sei quem é que está falando. O 10. Já vou me lembrar o nome dele. Tá na reserva no São Paulo. Isso. Agora está jogando lá no México. Tá jogando no México. Tá jogando no México. Esse cara é o 10 do Grêmio. Tava livre aí, eles não contrataram o cara. Mas o Monsalve é um 10. O Monsalve sabe fazer isso. Não é 10. Tem que dar vontade no lugar certo. É o armador, é o organizador de time tudo. Esse que é o 10. Que não é o Monsalve ser 10. É outro meio atacante. Não, ô Grêmio, que se tiver alguém do Grêmio assistindo, o Monsalve não é 10. Ele não é 10. Manda ele lá pro Inter para ser reserva da Alan Patrick, por favor. A gente vê qual é o jogador que pode levar todos que vocês quiserem. É uma característica diferente do que a gente está falando. Nós estamos falando de um jogador que trabalha a equipe inteira. E que a equipe inteira respeita ele. Que é o caso do Alan Patrick, é o caso do Bahia. O cara desfila dentro de campo. Mas aí tu só vai... Tu tem 20 times na Série A, tu só vai falar 2.
Talvez tu vai falar o nome do Arrascaeta, mas também não é muito 10 de pisar na bola, erguer a cabeça assim, jogar de queixo erguido. No Arrascaeta não é esse cara. É dentro. Aí tu vai, é o Everton, é o Alan Patrick, é o Everton Ribeiro, que inclusive cai demais pra ponta, pro meu gosto, pra ele ser o 10 mesmo. Mas ele não devia cair tanto. Né? Mas joga muito. E quem mais? O Estevão. Mas daí nós estamos falando do jogador dele. Não, mas o Estevão também não é esse jogador. O jogador que eu falo... Procurou pra ver? Não, mas aí... Pois é, mas é isso que eu digo. Ah, o Grêmio não tem. É o Grêmio e mais 16 times do Campeonato Brasileiro que não tem. Só quem tem é o Inter e o Bahia. O Ganso. O Ganso é mais 8 hoje, né? O Ganso é mesmo. Mas ele tá jogando como 8. Vamos ver agora o novo. Mas o Ganso era esse jogador, O Juventude tem 2, tem o Jean Carlos e tem o Nenê. Ele tem 2. Sim, ele tem 2, juntos os 2 dá... Mas ele tem 2. Não dá 1. Mas ele é os caras que o Grêmio acertar esse meio, esse jogador que não tem, então ele vai ter que se adaptar com o James Rodrigues. É esse aí. Esse era o jogador para trazer pro Grêmio. Que diz que o problema dele é vestiário, né? Eu entendo não trazer. Mas todo mundo, o jogador tem problema, tem qualidade, mata. E olha o salário de uma praga dessa, tá louco. Mas a qualidade dele mata. Mas esse James Rodrigues aí era um jogador que o Grêmio precisava. É um cara que bota a bola onde quer, agora querem que o cara corra para lá e corra para... Não, o cara vem organizando o time. É jogar com o James Rodrigues. E outra coisa, a bola parada dele é um veneno. E bate na bola como poucos batem. Todos meios são bons de que o Monsalve tem toda a ser esse cara. Ele é novo. Como o Grêmio não tem esse jogador, vai ter que adaptar os que tem. O Grêmio, por enquanto, acertou o meio agora. Agora tem que acertar, tem que acertar a defesa. O lado direito, contratando um zagueiro. Vocês não têm a sensação assim, ó, que o Quinteiros ele não é esse técnico, olhando de fora, claro, né? Tem a sensação que o Quinteiros não é esse técnico que chega no cara assim, cara, vem cá, vamos conversar. Não, aqui, ele é meio linha reta. Né? É meio aí, linha cara, reta. O que tá faltando? O Monsalve, ele é um piá, cara. Chega no Monsalve e diz assim, ó, velho, vem cá. Tu quer ser o melhor camisa 10 do teu país lá, da Colômbia? Tu quer ser o novo James Rodrigues? Ou tu, quem sabe, tu quer ser algo melhor até, porque tu tem saúde, tu pode ser um 8, tu pode ser um Kaká. Estilo, não tô falando de qualidade. Vamos aqui, ó, vamos começar a treinar, eu vou te botar nesse tripé aqui, eu preciso jogar com esse tripé. Tu vai jogar pelo lado esquerdo do tripé. E aí tu vai marcar, tu vai voltar um pouquinho, tu não precisa dar bote, tu só precisa cercar, tu só precisa fechar o corredor. Só mas depois eu vou... ali. Tu entendeu? E vamos lá, porque tu tem qualidade, enche a bola do cara, conversa com o cara. Eu duvido que o Monsalve não jogue. Que eu duvido que o Monsalve ali nessa fazendo isso, eu duvido que ele não seja melhor que o Dodge, que o Edenilson, que todos eles. Claro. Mas a impressão que a gente que dá olhando de fora é que esse técnico é assim, ele chega ali, ele conversa com a comissão dele, olhando de fora, né? Distribui o escolete, diz o que o cara tem que fazer, encerra o treino e vai embora. A sensação que a gente tem é isso, que ele não fala. Tanto que ele vai para a entrevista coletiva e ele queima o cara. Ah, o Monsalve e o Cristaldo não estão fazendo... Por que o Monsalve e o Cristaldo não jogam? Não estão fazendo o que eu peço no treino. Ah, por que tu toma gol? Porque do lado direito ninguém marca, meus cruzamentos são por ali. Ele atira os jogadores na fogueira. Ele tira o dele da reta e joga o jogador na fogueira. E ele vai se relar com essa opinião dele. Vamos voltar a falar... Vamos começar a falar do Internacional sobre o jogo Inter e Bahia. E hoje nós temos que comemorar uma data muito especial, né? São 116 anos do Inter. 4 de abril, hoje é aniversário do Inter. Parabéns para vocês aí. E o jogo do Bahia e Inter, Bica? O Saviano, antes de começar o programa, ele falou que ontem o Roger errou muito, né? Tchê, eu não sei, para mim foi das partidas desde que o Roger chegou, foi a única assim que eu questionei as decisões dele, mas eu também não vou ser taxativo de dizer que ele errou muito, porque no fim das contas, no frigir dos ovos, se os jogadores não tivessem errado no acabamento, o Inter teria ganho o jogo com as decisões que o Roger tomou, né? Porque o Vitinho estava só ele o goleiro e ele bateu em cima do goleiro praticamente, ou pelo menos bateu no canto onde o goleiro estava mais predisposto para pegar, não chutou no contrapé do goleiro. Terminou, quando ele fez aquele lance eu falei, o Vitinho tem muito que aprender com o Carboneiro, né? Porque é um lance parecido com o que aconteceu no Grenal. O Carboneiro é mais difícil até, tinha menos espaço para botar a bola e o Carboneiro acertou. Aí depois o Vitinho de novo, ao invés de fazer o corta-luz, deu com o calcanhar na bola e tirou o Bruno Henrique da jogada. Essa aí foi a cruel. Tu entendeu? Então, aí teve um contra-ataque puxado também
pelo Borré que ele não soube puxar o contra-ataque. Ele tinha perdeu a o bola jogador dele, partindo livre pela direita e ele tentou conduzir a bola e levar para o outro lado. Então, eu não gostei das decisões que o Roger tomou, mas tudo foi falha no acabamento. O Inter podia ter saído de lá com uma vitória, inclusive ter terminado o primeiro tempo ganhando de 2-0, ou pelo menos de 1-0, né? E notei que o time estava nervoso, a bola estava mordendo, parece, não estava ganhando rebote. Até o Vitão ontem deu umas pichotadas, jogou bola para escanteio, tentando chapar a bola para frente. O Fernando também, não sei o que rolou ali. Mas, tá, era jogo pro Valência. Esse contra-ataque que o Inter podia ter puxado no primeiro tempo ali com o Borré parece uma montanha tentando sair do lugar. O Valência teria disparado com a bola. E o que está me incomodando já desde o último Grenal, e que ontem fez de novo, é tirar o Bruno Henrique e botar o Ronaldo. Ele fez isso no último Grenal, fez contra o Flamengo e agora fez contra o Bahia. Eu pensei lá quando fez no Grenal, não quer dar moral pro Thiago Maia quis sair, não sei o que, por isso que ele botou o Ronaldo. Aí contra o Flamengo, de novo. Contra o Bahia, de novo. E aí o que acontece quando tu tira o Bruno Henrique e coloca o Ronaldo? O Ronaldo é primeiro volante, ele não sabe. E o Ronaldo disse isso ontem na saída. Na zona mista, ele falou, é difícil substituir o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é um jogador que balança bastante, né? Que eles dizer que ele compõe a defesa e vai no ataque, chega. É difícil. O Ronaldo sabe que é difícil substituir. E quem é o jogador que teria que substituir? É o Thiago Maia, é ele que sabe fazer esse balanço. Quando tu bota o Ronaldo, o que acontece? Não tem ninguém para fazer o balanço, o Ronaldo fica só atrás, o Alan Patrick volta para receber a bola mais perto, porque o Ronaldo não vai conseguir fazer a bola chegar no Alan Patrick. O Alan Patrick voltando, os pontas voltam. Os pontas voltando, o centroavante volta. O que acontece? Fica todo o time na linha do meio para trás. E aí o time adversário empurra mais e joga mais confortável, porque não tem ninguém para me agredir lá na frente, tu entendeu? Mas a marcação do Inter começou alto. Começou, por alta. Isso, mas não tinha o Ronaldo em campo, né? Era Sim. O Bruno Henrique. Tanto que no gol naquele lance do Vitinho, quem estava ajudando a morder lá na frente era o Bruno Henrique. Depois, no lance também que o Vitinho erra a execução ali do passe, era pro Bruno Henrique o passe. Ronaldo nunca vai ocupar aquele espaço ali. Na vida dele, ele pode nascer de novo. Não vai. Tu entendeu? Quem é que tinha? Aí o Inter trouxe o Diego Rosa, que joga nessa função. E tem o Thiago Maia, que joga nessa função. E bota o Ronaldo. Aí o pessoal avaliando, mas é que o Fernando estava de terceiro zagueiro, estava de zagueiro, estava na linha de 5. O problema não é esse. O problema é quem ele botou para substituir o Bruno Henrique. E isso vem se arrastando já há 3 jogos. Contra o Grêmio. O Grêmio podia, se tivesse mais qualidade, ter complicado a vida do Inter, porque o Inter deu campo pro Grêmio. Falou assim, não quero jogar, vai lá, eu vou botar o Ronaldo aqui. Contra o Flamengo a mesma coisa e agora contra o Bahia de novo. Para mim esse foi o principal erro. A explicação, que o problema é esse, discordar do Roger é muito difícil, porque depois ele vai para a entrevista coletiva e tudo aquilo que tu estava pensando, ele te desmonta, ele explica por que ele fez e tu diz, tá bom, concordo. Mas o Ronaldo não teve nenhum abençoado na entrevista coletiva ontem que perguntasse por que pela 3ª vez consecutiva tu coloca o Ronaldo, que é um primeiro volante, no lugar do teu jogador, que é o enganche do teu time. Ninguém pergunta, cara. E eu queria saber por quê, porque para mim não tem cabimento. Nós perdemos de sair com uma vitória ontem da Fonte Nova. Muito boas considerações aí do Guilherme Bica, tá? Eu quero exaltar principalmente a condição favorável que o Roger proporciona para o time do Internacional. Eu não sou um defensor dele, nem nada, treinador é treinador, mas o momento é esse aí. O Inter começa um campeonato brasileiro enfrentando a primeira equipe do Brasil em termos de grupo, de torcida, enfim, um Flamengo muito forte dentro do Maracanã, saiu na frente do placar lá, conseguiu o Flamengo empatar o jogo. E o Inter não teve essa grandeza de ter um volume tão grande também durante a partida, e o Flamengo dominou, mas não causou muitos perigos para o time do Inter, a não ser uma bola na trave. Né? E depois ele sai dali, na estreia da Libertadores, pega um Bahia, que foi campeão baiano, uma equipe que já vinha costumeiramente jogar Libertadores, nesse ano, que o Bahia fazia 36 anos que não jogava a Libertadores. Então ele já tinha disputado 2 eliminatórias, ele tinha passado as 2. Então o Bahia já estava mais concentrado na Libertadores por esses jogos que ele tinha feito. E eu falei aqui no nosso programa que o Bahia seria
um adversário difícil pelo bom desempenho que ele estava fazendo, principalmente nessa primeira fase da Libertadores, onde chegou à fase de grupos. E ontem, realmente, isso aí se comprovou dentro do campo. O Bahia é um time que lá é difícil, vai ser difícil de ser batido no Campeonato Brasileiro, bem como na Libertadores. Então, o Internacional, para mim, ontem, ele teve essa postura inicial dele, é que me invoca por que ele perdeu essa condição, não sei se é condição física. E não tem como um time manter como aquilo. Aguentar, né? É isso aí. Aquilo ali é coisa de Mas 20, 25. O início... O time do Paixão vai fazer por 20, 25. O time de outros aí vai fazer por 10, 15. Então, essa ideia de jogo que o Roger traz para campo do início, tentar matar o jogo, com aquela pressão que ele faz lá na frente, isso aí é um ponto, principalmente se um time sair e colocar a linha alta já para marcar lá o adversário lá dentro do seu... Isso aí é olha, o cara tem que ter uma condição, principalmente dos atletas, de saber fazer isso aí para não deixar o outro time jogar. Isso aí tu já amedronta o outro time. Foi algo pensado pro Bahia, né? Porque o Bahia sai jogando daquele jeito e o Ronaldo, inclusive, ele teve a orelha puxada pelo Ceni, porque ele tem entregado jogos ali, né? E ontem quase entregou de novo. Não, entregou, né? O Inter que não aproveitou. Exato. E esses dois lances aí, que o Inter teve essas grandes oportunidades aí, olha, o Vitinho ali, infelizmente, a segunda vez aquela bola pro Bruno Henrique, que foi o gol contra o Flamengo, aquele cruzamento do Bernabé, o Bruno Henrique ali estava sozinho, não tinha ninguém marcando. E o Vitinho também pegou sem marcação nenhuma. Entendeu? Quando ele tá o que ele tem que dar? Abre as pernas na bola, deixa a bola vai passar. Ao natural, o outro deveria ter gritado com ele, abre as pernas aí que eu tô sozinho aqui. Tá, mas tudo bem. Não aconteceu os gols. Aí vem a situação que eu pensei sobre o gol que o Inter sofreu. Ali foi na substituição. Sim. Por isso eu até nem toquei nesse assunto, porque ali foi uma coisa que... Sim, mas aconteceu, a mesma coisa aconteceu no Grenal. Mas falta de desatenção ali muito grande. Por quê? Porque o momento que o Juninho sai, entra o Rogel. O que acontece? Troca. Vem o Vitão para a esquerda e o Rogel para a direita. E o que acontece? Ele entra tão frio e tão assim desconcentrado no jogo, o Rogel, que a bola, ele sai gatinhando atrás do ala aquele do Bahia para tentar chegar no cara. E o cara chegou sobrando na frente do cara sozinho com gol, aí numa jogada de 2-1 dentro da área, isso não pode ter, cara. Dentro da área não pode ter. Então ele chega frio ali e comete a falha e o Bahia vai lá. Só que aí tem uma coisa... Mas isso aí é que eu digo, cara. Ele fez duas alterações ali na zaga. Ele tirou o Vitão e botou... Isso. Saiu o Juninho, desmontou a zaga do Inter ali. O que acontece? O momento que houve ali já teve o espaço. E é onde os caras entraram e fizeram o gol. E falha do Rogel. E aí talvez seja o erro, além da questão do Ronaldo, que ele vem insistindo já, porque se tu não confia no Kaique Rocha, então não traz ele, não contrata. Porque o Kaique Rocha sabe jogar pela esquerda. Aí se tu bota ele, tu não mexe no Vitão, tu entendeu? Mas principalmente porque naquela hora ali tu tinha o Thiago Maia em campo. O Thiago Maia estava fechando o corredor esquerdo. Tu já tem o Bernabé, que é um lateral mais confiável do que o Aguirre. Então onde é que tu precisa ter o teu zagueiro mais confiável? Na direita, porque na direita tu tá tá um pouco mais aberto o meio e tu tem o Aguirre ali. Então, bota o Caio... mas é que tem uma hierarquia, não sei o que. Mas tu não argumenta que tu monta os times de acordo com a estratégia do adversário? Do jogo. Então, tu esquece a hierarquia. Tu vai chegar no Roger e vai dizer, olha, cara, eu não vou mexer no Vitão, quem vai entrar é o Kaique Rocha. Se tu não confia no Kaique Rocha, então não traz ele pra ficar sentado no banco lá pagando salário pra ele, pô. Tu entendeu? É isso aí. Eu queria... Sobre o gol do Inter, tá? Mais uma vez o Bernabé. Para mim, esse cara aí é um foguete. O cara, ele pega a bola, vai lá e não adianta, ninguém segura ele. Não segura. E mais uma jogada pela esquerda com o Bernabé. Faz o cruzamento, o Aguirre, até que eu já estava pronto para criticar ele pegou bem naquela bola. Acho que o Aguirre... E o goleiro defendeu e o Valência na posição de centroavante mesmo ali, e empatou o jogo. Eu quero dizer que eu acho que essa dúvida aí de Valência e Borré terminou agora. Não terminou. Não, para mim terminou. Não, para mim também. Vai jogar o Valência. Na terça-feira eu já falei que tinha terminado. Mas eu te falei que o jogo fora ele saía com o Borré. E tu não, com o Valência. Errado.
Sim, errado. Errado. Mas agora ele Tá morto. Agora ele já está bem consciente que o Valência. Quem é que tem velocidade e ataca a profundidade? E forte ele. Mas aí que tá, isso que eu também... Mas quando ele estava na fase ruim, tu não falou isso. Entende? Essa argumentação... Não, mas aí é momento. Futebol sim, é momento. É momento, é que eu digo. Mas ele na fase ruim e o Borré estava numa fase boa. E ele está brigando contra o momento do Valência. Do Valência. O melhor centroavante. Bem, o melhor centroavante que o Inter tem no elenco é o Ricardo Matias, tá? Que ele tem as duas coisas que ele tem o toque de bola, a retenção de bola que o Borré tem. E tem a velocidade e o físico do Valência e ainda tem cabeçada. Só que nem banco ele não pega. Agora tá aquele Luca, aquela ferida daquele Luca lá de novo, pegando o banco e o Ricardo Matias em casa, para daí quando chegar perto de encerrar o contrato, o Ricardo Matias querer ir embora de novo, que nem foi no passado, os caras prometerem para ele que vai dar minutagem e não dá. Né? Para começar esse assunto. Mas não faz sentido essa alegação de que fora de casa vai o Borré e dentro de casa o Valência, porque... Dentro de casa é que o Inter empurra o adversário e precisa ter um centroavante que faz tabelamento, e fora de casa o Inter joga no contra-ataque e precisa ter um centroavante que ataca a profundidade. Exatamente. Aí ele vai inverter. Simples. Ele inverte. E simples. Ontem, 2 vezes o Borré tinha campo para puxar um contra-ataque, para conduzir a bola. Perdeu a bola. Nenhuma das vezes duas vezes ele perdeu. E a forma que ele estava jogando também, o Internacional, o que acontece? O Alan Patrick estava muito atrás. E aí acaba a jogada de tabelamento com o Borré, aí termina o Borré e termina o Alan Patrick. Mas o Alan Patrick ficando aqui atrás com o Valência, ele já mete essa bola no espaço. O Alan Patrick meteu uma bola ontem pro Borré, que aí até o goleiro sai de carrinho fora da área, tava impedido. Se é o Valência é caixa. O cara tava impedido no lance daquele ali, o time montado para jogar no contra-ataque, nas costas do zagueiro, porque os zagueiros jogam, o Bahia joga com a linha alta. E aí ele ficou em impedimento, um centroavante que custa quantos milhões por mês? 1,5 milhão é o salário do Borré, dizem. 1.800. Pois é. E aí um centroavante que tu paga 1,8 milhão, que no futebol que tem hoje, pouquíssimas oportunidades de gol que tu tem por jogo, cara, o teu centroavante tá em impedimento. Não, aquilo ali não é... Não essa tem questão desculpa. Também de obedecer muito o vestiário. Gente, olha o nosso tempo aí. Se obedecer muito o vestiário, essa hierarquia, isso aí protege o treinador. Entendo que ele se protege nisso, né? Mas ele acaba tirando o momento certo do jogador. Ele está castigando esse cara que veio do Flamengo, como é que chama? Esse volante que veio do Flamengo? O Thiago Maia. Thiago Maia. O Thiago Maia, tudo bem, pode ser banco para o Bruno Henrique. Agora, para o Ronaldo, concordo. Não, é outra qualidade. Não, e aí, é outra qualidade. Porque quando ele está entrando, ele está entrando numa meia esquerda. Como terceiro zagueiro. Terceiro zagueiro. Fernandes é o terceiro Mas zagueiro. na saída do gol do Inter, ele estava lá. Exatamente. Ele é como um terceiro zagueiro. Mas aí, é um cara que sai põe o o jogo. Ronaldo, tu cria um espaço muito grande. E outra, o Ronaldo não passa do meio de campo. Exatamente. Ele só aí fica tu cria um espaço com a mobilidade. Com o Alan Patrick. O Thiago Maia e o Bruno Henrique, eles já dominam a bola mudando de direção, eles já dominam a bola levando para onde eles querem. A mesma coisa o Fernando, apesar da idade parecer um jogador pesado, o Fernando ele está recebendo a bola aqui, ele já sabe onde vai largar. O Ronaldo, ele domina, ele vira, ele olha, perdeu a bola e foi. Já acabou vem uma fumaça aí, hein? Tem um nível Eu assisti Atlético Nacional e Nacional. Vem uma fumaça aí a semana que vem. Mas ele pegou o Nacional lá do Uruguai, que tá fraquinho esse ano. É o Nacional ou o Atlético Nacional? Nacional do Uruguai, rapaz. Camisa azul e branca. É o Nacional. Vem aqui agora? Não, vai vir o da Colômbia. O Atlético. O bom, gente que eu tô falando. Vem aqui. Pegou o Nacional lá do Uruguai, tá. Não, se quer. Não, mas quer brigar pelo título da Libertadores. Não pode. Não, vai chegar e tem que ganhar. Tem que ganhar. Pode ser de 1-0 gol de bunda, mas tem que ganhar. Essas situações aí do Inter e Bahia, eu acho que o Inter conseguiu um ponto muito importante lá para a competição. Esses times aí não estão respeitando os brasileiros. Mas os brasileiros estão ganhando, ganhou o Palmeiras. Mas o Palmeiras suou para ganhar. Não estão respeitando. Cristal. Eu acho a importância desse ponto aí por causa da pontuação na parte de casa. Agora, são 3 jogos em casa. Vamos supor que o Inter faz os 3 jogos em casa, que ele ganhe.
ele já está classificado. Aquele Bahia, é a parte física. Bahia, vai incomodar. fora de casa é mais perigoso do que em casa. O que me preocupa é a parte física. O Inter Mas jogou tu disse 2 que o Bahia Copas do tava Mundo aqui, nesses o jogos Flamengo fora tava aí. É, E agora vai ter que vir perigoso. jogar em casa, provavelmente com preservações. Provavelmente um Fernando, um Alan Patrick ali, ou vai sobrar ou vai ser substituído no intervalo, alguma coisa assim. O que está me preocupando é isso. Joga uma Copa do Mundo fora de casa, com um time completo, empata, e aí vem jogar no Beira-Rio desfalcado, correndo o risco de perder. Bom, gente, a gente sabe que o nosso programa aqui, quando a gente começa, não quer terminar nunca. Então nós vamos ter que reivindicar mais uma vez o nosso espaço, né? Ver se a gente consegue um tempinho maior aí, que recém a gente começa a debater aqui, mas nosso horário já chegou, temos que ir embora. E até terça-feira. os resultados? E tem mais os palpites. Palpites. Grêmio e Ceará, rapidinho, Tess. E 1 a 0 Inter e pro Cruzeiro. 1x0 pro Grêmio. E Inter e Cruzeiro. 1x1. Sabia? Ceará é lá, hein? Olha, hoje tu dizer resultado do Grêmio é brabo. Entende? O Teste está mais confiante do que eu. Tá. Mas é assim, ó, tu não sabe o que vai acontecer. Eu, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com o Grêmio. Chegar lá e ganhar o jogo, como pode chegar lá e tomar 3-4. Né? O Grêmio é muito irregular. O Grêmio é muito irregular. Não te inspira confiança? Não, então. mas eu vou deixar um empate. 1x1, 0x0 por aí. É. E o Inter e Cruzeiro? Inter e Cruzeiro aí dentro. É, no Beira-Rio. É outro jogo brabo. Eu vou deixar empate também. 1x1, 1x0 também. Por aí. Tu Bica? Eu já vi jogo do Ceará esse ano, viu? Gostei, me surpreendi com o Ceará. Achei que tu jogou Contra o os caras Bragantino? no meio campo ali, um tabelamento interessante. Não, foi no Nordeste? na final ali contra o Fortaleza eu assisti. Mas Fortaleza tomou ali 3 com o Bragantino eu vi o jogo. Eu vi Ele também. saiu fazendo 2-0. É. Aí o Bragantino Depois- empatou ligeirinho, podia ter virado, se o goleiro não faz uma de O cinema do lá. Bragantino eu não olhei. Eu olhei a final contra o Fortaleza lá e achei interessante o tabelamento no meio campo ali, sabe? A gente vai dar 2-2. É jogo com bastante gol lá. E o Inter e E Cruzeiro? Inter 1-0 contra o Cruzeiro, assim. Sabe? Aquele jogo de domingo, de inverno, no domingo, Beira-Rio, meia. Inverno? Sabe? Que hora é o jogo domingo do Grêmio? 6h30. Aquela garoazinha fina, aquele jogo modorrento. Agora é engraçado, E golzinho. sabe, é engraçado que eu estou vendo vocês falar do Inter, que está muito superior, mas o Bica fala Eu assim não. com um medo de que Não. tem que Eu ser não um tenho. zerinho, Não é medo. empate. Não, é que eu Foi não medo. bom o resultado com o Bahia. Eu não tenho medo Foi disso, bom não. o resultado com o Flamengo. Eu Não está tão superior. Contra o nosso- Flamengo Mas olha foi só, bom. o Bahia, Perdemos o Flamengo goleiro, fora tomamos uma e bola Bahia na fora. trave. O que tu acha? Tá ruim os resultados? Contra o Flamengo foi bom. então. Perdeu o goleiro no meio do jogo, tomou uma bola na trave, saiu de lá 1-1, tá bom. Agora o Bom, Bahia, pessoal, não. vou dar meu palpite aqui, que eu ando bom nos palpites, hein? Tu anda, tem que jogar Bah, KTO, cara. que KTO. E a KTO tem que patrocinar nós aqui, que nós ficamos falando dela. É. Olha aqui, ó, eu vou acertar mais um resultado, hein? Tu vai Vou acertar? acertar. Grêmio 1x1 e o Inter e Cruzeiro, escutem aí, 2x0 pro Inter. Deus Bom, pessoal, muito obrigado pela presença. Antônio Tessi, Sérgio. Até terça-feira. E vamos comer a carne do Duda. Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas.